Akira trabalha em um escritório na indústria de produção comercial. Durante a noite ele assiste a um filme em que todos os personagens são zumbis, exceto o protagonista que continua correndo e tentando escapar dos ataques, mas não importa o quanto ele corra, eles sempre o alcançam e o frustram a cada momento. Ele não consegue evitar gritar por ajuda e pedir a qualquer pessoa ao redor que venha o resgatar, especialmente quando um zumbi cai de um helicóptero. Akira pensa que o protagonista está no inferno, e enquanto assiste ao filme, ele percebe que o pesadelo em que o personagem principal está se assemelha muito com sua vida. Ao olhar para Akira, seu rosto está todo marcado com olheiras. Ele parece privado de sono e extremamente cansado. Seu quarto está bagunçado e tem lixo espalhado por toda a casa. Naquela noite, ele se senta para comer seu macarrão frio que comprou a caminho do trabalho. Ele pensa sobre sua vida e a vida do personagem principal do filme, afirmando que preferiria viver a vida desse personagem do que a vida que leva em seu escritório. Ele olha para o celular para verificar a hora e percebe que são apenas alguns minutos para 4 da manhã. Ele pensa que precisa dormir logo, porque acorda cedo para o trabalho. Ao pensar no trabalho, Akira fica ainda mais angustiado e cansado, e acaba cochilando. No dia seguinte, assim como todos os outros dias, ele enfrenta seu pesadelo chamado trabalho. Ele se veste para ir trabalhar sem saber quando voltará para casa. Você deve se perguntar como Akira foi parar nessa situação. Tudo começou cerca de 3 anos atrás. Akira é um novo graduado da Universidade K e deseja trabalhar na indústria do entretenimento. Ele adora esse tipo de trabalho e sua principal intenção era conseguir um emprego em uma empresa de produção comercial. Suas preces e desejos foram atendidos quando conseguiu seu emprego nesse escritório. Ele vai trabalhar vestido com uma gravata todo animado. Naquele dia, o proprietário do escritório lhe diz que ele trabalhará no departamento de produção. Ele pede para que Akira se apresente aos colegas, e Akira cumprimenta a todos. Nesse momento, todos no escritório ainda parecem radiantes, e eles também estão felizes em conhecer Akira. O CEO também o leva para conhecer o gerente do departamento, o Sr. Kasugi, que o cumprimenta com entusiasmo e lhe diz que se tiver algum problema durante o trabalho é só procurar por ele. Akira está realmente empolgado com seu trabalho, pois ele estará produzindo comerciais para celebridades e empresas. Ele espera que um dia possa até ter a chance de conhecer algumas celebridades. O CEO o leva até o seu lugar no escritório e enquanto ele está prestes a se acomodar, outra funcionária da empresa, Sayori Otori, passa por trás dele carregando seus arquivos e cumprimentando alguns colegas de trabalho. Miss Otori acidentalmente esbarra em Akira e seus livros caem. Imediatamente Akira se abaixa para se desculpar e a ajuda a guardar alguns dos livros. No entanto, ela diz que foi culpa dela por não estar prestando atenção para onde estava indo. Enquanto Akira está prestes a entregar os livros que arrumou, ele fica encantado com o quão radiante e linda ela é, brilhando como um diamante. Com qualidades físicas excepcionais, ele se apaixona por ela instantaneamente, que tem um sorriso capaz de o levar para outro mundo. Ela o traz de volta à realidade conversando com ele e conta que trabalha no departamento de contabilidade. Ela também oferece sua ajuda caso ele precise de assistência com recibos e outras coisas. Miss Otori é muito amigável com Akira e até mostra onde fica o seu lugar no escritório, permitindo que ele a veja facilmente. Enquanto ela sai, Akira comenta o quão bonita ela é. Seu primeiro dia de trabalho não parece estressante para ele, especialmente quando o CEO o surpreende com um jantar de boas-vindas após o que ele imaginava ser o horário normal de trabalho. Durante o jantar, os outros colegas fazem perguntas a ele, incluindo onde ele estudou. Akira fala sobre a Universidade K, e eles elogiam a reputação da universidade. Quando notam o seu corpo atlético, ele conta que praticou esportes na escola onde era jogador profissional de rugby. Eles apreciam sua força e o consideram um membro confiável e capaz da equipe, apesar de um funcionário dizer que gravatas não são essenciais para o trabalho deles. Embora Akira não se prenda a isso tanto quanto gostaria, ele mantém o foco quando vê Miss Otori de longe. Eles trocam olhares e brindam à distância. Ao ver ela novamente, ele comenta que ela é muito fofa e tenta se levantar de sua cadeira, dizendo aos colegas que os verá no próximo dia. Porém ele nota que todos se levantaram também, desta vez com olheiras nos olhos e usando o crachá da empresa, e dizem que estão retornando ao escritório. Akira fica se perguntando por que eles estão voltando para o escritório tão tarde daquela noite. Ele segue e naquela noite começa o seu capítulo sombrio naquele escritório. Todos trabalham até tarde da noite, e ele não vai para casa naquele dia. Na manhã seguinte, ele acorda após tirar uma soneca em sua mesa de trabalho e imediatamente continua seu trabalho. Ele esperava poder sair para almoçar, mas para seu choque tudo o que consegue comer é alguma comida em uma loja de conveniência. O tempo continua passando e suas preocupações só aumentam. Ele continua olhando para o relógio, esperando ansiosamente pelo momento em que sairá do escritório. Mas infelizmente não tem a oportunidade de sair e fica trabalhando por cerca de 2 dias. À medida que o tempo passa, Akira continua indo trabalhar apesar de se sentir cansado e exausto. Ele começa a se perguntar se seu local de trabalho é como outros onde os funcionários são sobrecarregados e explorados. Quando ele retorna para casa, tira uma soneca curta mas o alarme logo toca de manhã.
ele reluta em voltar para o escritório, mas se lembra de que é o emprego dos seus sonhos e que trabalhou muito para chegar lá. Apesar dos desafios, ele se encoraja a continuar e se esforça. Akira retorna ao trabalho e observa os funcionários competindo para ver quem faz mais horas extras, mesmo sem receber por isso. Ele presencia seu gerente gritando com alguns colegas e vê uma garota chorando após ser repreendida. Akira tenta convencer a si mesmo de que seu local de trabalho promove a competição e o crescimento, e acredita que é um ambiente propício. No entanto, nesse ponto, fica claro que sua mentalidade e a realidade de seu local de trabalho são bastante opostas. Esse padrão continua por cerca de um ano, e Akira se acostuma a passar dias sem tomar banho devido ao estresse e às exigências de seu trabalho. Após 2 anos no mesmo local de trabalho, Akira recebe uma tarefa extra do seu gerente quando um dos funcionários se demite, e acaba não conseguindo almoçar, mas felizmente Mizotori traz comida para ele. Ela é a única esperança radiante que ele tem naquele local de trabalho. A mesma mulher por quem ele nutriu um amor unilateral desde o dia em que começou a trabalhar lá. Enquanto ele recebe a comida, o CEO chama Mizotori e eles se encontram em um local privado. Ele comenta que sabe que Mizotori é amante do CEO. No caminho para casa, Akira pensa em si mesmo e no trabalho que está fazendo. Ele se questiona por que decidiu não pedir demissão e encontrar outro emprego e por que continua trabalhando em um ambiente tóxico, sem nada a mostrar além de suas olheiras. Ele se pergunta se deveria procurar outro emprego, mas sente que não tem tempo para isso. Ele considera que mesmo que peça demissão, seus colegas terão que assumir as tarefas extras que ele faz. Além disso, ele pensa que há outras empresas na mesma indústria com éticas de trabalho ainda piores. Então a probabilidade de encontrar um ambiente melhor após a demissão é baixa. Decidindo que não vai pedir demissão, ele para em um lugar para descansar e ele caminha sem rumo, pensando em sua vida e no que fazer. Eventualmente, chega em casa, assiste a um filme e adormece, esperando não ter que acordar no dia seguinte. Infelizmente, ele acorda e vai trabalhar naquela manhã. Ele tenta sair pela porta da frente, mas percebe que a porta está trancada. Akira continua batendo na porta, implorando para que alguém a abra para que ele não chegue atrasado ao trabalho, mas não recebe resposta. Ele vê uma porta aberta ao lado e ao verificar percebe que um zumbi está devorando seu vizinho. O zumbi o persegue, e ele continua correndo até chegar ao térreo e perceber que toda a rua está cheia de zumbis. Ele se lembra do filme que assistiu anteriormente e fica feliz por não ter que ir ao trabalho novamente. Akira começa a ver o céu azul e as folhas verdes, e comenta que desde que começou a trabalhar tem visto a vida apenas em preto e branco, mas agora está contente por ver outras cores. Ele não se preocupa com os zumbis. Tudo que o deixa feliz é não estar trabalhando. Ele foge e acaba caindo em um campo trancado, onde pensa no que fazer diante dessa nova situação. Ele pensa nas coisas que deseja fazer antes de se tornar um zumbi e se lembra de Otori. Ele decide que precisa confessar seus sentimentos a ela. Então vai até a casa dela. Lá ele vê seu chefe transformado em um zumbi. Ele diz a seu chefe que desde que começaram a trabalhar juntos, ele apenas o usou e que está pedindo demissão. Ele tira a gravata e joga seu chefe pela janela. Em seguida vê Mizotori se transformando em um zumbi. Ele confessa seus sentimentos por ela e diz que ela foi seu primeiro amor. Ela tenta o perseguir, mas ele escapa e corre para uma loja. Sentado em frente à loja, ele diz que na vida você nunca sabe se vai morrer no dia seguinte ou em alguns anos, então é melhor fazer tudo o que deseja enquanto está vivo. Ele entra na loja, pega um livro e uma caneta e decide fazer uma lista de 100 coisas que ele precisa fazer antes de se tornar um zumbi. Akira dorme à noite e lembra de quando ainda era um funcionário de escritório. Um dia, ele tentou obter uma licença temporária de seu chefe pois estava muito doente. Mas seu chefe não se importou e disse que ele só conseguiria a licença no dia em que ele deixasse de viver. Akira acorda desse pesadelo e se pergunta por que não está em seu escritório. Olhando ao redor, ele percebe que está em um quarto e se dá conta de que não precisa mais trabalhar por causa do apocalipse zumbi. Ele acredita que esse apocalipse acabou com seu próprio apocalipse e agradece ao mundo por ser abençoado dessa forma. Akira deseja ao mundo um bom dia e decide aproveitar ao máximo enquanto ainda é humano. Ele começa o dia neste novo mundo apocalíptico de zumbis limpando seu apartamento, o que não podia fazer antes devido à sua carga de trabalho. Ele lava suas roupas sujas e até limpa o próprio banheiro até que reflita seu rosto feliz. Após limpar tudo, a ansiedade de Akira acaba e ele sente que deve se dar tempo para comer algo bom também. Ele abre a geladeira e encontra uma lata de cerveja que ele bebe com entusiasmo enquanto finalmente começa a desfrutar de sua liberdade. Akira não consegue acreditar no quanto é bom faltar ao trabalho e tomar cerveja logo pela manhã. Ele chama a cerveja de bebida dos deuses, mas inclui um aviso pedindo para não confiar nesse comportamento e não beber enquanto dirige ou em qualquer outro lugar. Após apreciar a cerveja, Akira agradece a Deus por fazer da Terra um verdadeiro paraíso, mesmo que outra pessoa em seu lugar acharia esse mundo um inferno. Em seguida, ele liga a TV e vê as notícias
exibindo imagens aéreas de Tóquio. A repórter informa que incêndios estão acontecendo por toda a parte e as pessoas têm sido infectadas rapidamente. Ela mostra algumas pessoas atrás dela tentando bloquear os portões para impedir que os zumbis entrem e ela avisa aos cidadãos que até o próprio estúdio deles está em perigo. Devido ao surto de zumbis, os trabalhadores de todos os lugares foram evacuados, o que causou uma interrupção nas comunicações e na internet. Ela implora ao governo para ajudar os cidadãos nessa epidemia. No entanto, antes de terminar seu discurso, um zumbi a ataca e morde ela ao vivo na televisão. Após assistir as notícias, Akira finalmente começa a perceber o quão terrível é a situação no mundo. O surto de zumbis causou caos e destruição e a cidade antes familiar se transformou em um campo de batalha e pesadelo. Akira entende que não pode mais escapar da realidade sombria que enfrenta e a sobrevivência se torna sua principal preocupação. Ele sabe que deve ser cauteloso, engenhoso e resiliente se quiser navegar por esse mundo apocalíptico. Akira fica se perguntando se alguém encontrará alguma cura. Ele não quer ser um herói, pois sua missão é apenas continuar vivo e desfrutar sua nova vida. Então decide passar o dia sentado e bebendo cerveja. No entanto, percebe que acabou a cerveja, e a tragédia finalmente o atinge. Ele se pergunta o que fazer, pois não pode ficar sem sua cerveja o dia todo. É então que Akira acaba decidindo sair para procurar mais cerveja, mas ao dar uma espiada no mundo lá fora, percebe que não tem chance contra os zumbis. Akira olha para sua lata de cerveja vazia novamente e se questiona se deve escolher sua vida ou uma bebida prejudicial. Enquanto isso, um casal está atrás da porta, esperando o fim, pois os zumbis quase conseguiram invadir seu apartamento. A moça perde toda a esperança, pois sabe que até mesmo a força policial se tornou zumbi. Seu marido diz para ela não desistir ainda e acredita que um milagre pode acontecer se eles apenas ficarem em seu apartamento. No entanto, a esposa sabe que eles não têm chance de sobreviver de jeito nenhum. A situação é desesperadora e Akira se encontra em um mundo onde a esperança é escassa, mas a ameaça dos zumbis é avassaladora. O homem sai para a varanda, se perguntando o que fazer para salvar sua amada e espera que alguém os ajude. É quando ele vê Akira descendo por uma tubulação bem ao seu lado. Isso deixa o casal ainda mais chocado do que ver uma horda de zumbis. Ver um humano vivo e respirando é algo inesperado. Akira explica que está usando a tubulação para descer, pois o corredor em seu prédio está cheio de zumbis. O casal oferece sua ajuda e pede para ele entrar, pois acreditam que ficarão mais seguros juntos dentro do apartamento. No entanto, Akira não quer a ajuda deles e explica que na verdade ele está indo até a loja de conveniência atrás de cerveja. Ele se apresenta ao casal e diz que mora logo ao lado. Akira pergunta se eles precisam que ele traga alguma coisa do mercado quando voltar. A moça hesita, mas pede para ele trazer papel higiênico. Akira dá um sinal positivo com o polegar e segue em frente, atraindo muitos zumbis. No entanto, ele consegue escapar da horda ao andar de bicicleta e ansiosamente aguarda o momento em que terá a chance de beber uma cerveja. Logo após chegar à loja de conveniência, Akira não percebe que uma misteriosa câmera presa a outra bicicleta está observando seus movimentos. Ele procura por cerveja na loja e encontra algo ainda mais atraente: uma mulher viva e respirando. A garota chamada Shizuka vê Akira, mas age como se não se importasse e continua fazendo suas compras. Akira tenta conversar com ela, mas Shizuka parece não se importar e ignora. Mesmo assim, ele continua a seguindo e até pede o contato dela. Finalmente ela fala e explica por que está o ignorando. Shizuka diz que não pode se juntar a alguém tão ignorante e imprudente, alguém que arrisca sua vida apenas por causa de uma cerveja. Por isso ela acredita que não pode se unir a ele. Nesse exato momento, alguns zumbis se aproximam sorrateiramente da garota e mesmo depois de ter sido insultado, Akira se coloca na frente dela como um escudo humano. No entanto, é Shizuka quem o salva, puxando ele de volta no último instante quando um caminhão entra na loja e atropela os zumbis. Akira fica completamente admirado com a ação dela, mas antes que possa agradecer, ela deixa o local. Nesse momento, Shizuka entra no coração de Akira. Ele nota que sua bicicleta quebrou por causa do caminhão, então faz uma corrida para escapar quando vê um zumbi começar a o perseguir. Convenientemente, há uma moto pequena estacionada logo na esquina para nosso protagonista, e ele a utiliza para fugir dos zumbis com segurança. No caminho de volta, Akira nota a moto dos sonhos de todos estacionada na rua e decide a usar para sua viagem. Ele então anda de bicicleta e até faz uma manobra impressionante, terminando a curta jornada com muita emoção. Akira então sobe a escada e lembra que o casal havia pedido para ele comprar papel higiênico. Ele decide oferecer àquele casal um pouco de cerveja e salta para a varanda deles. No entanto, o que ele vê quebra completamente seu coração. Ao escalar a varanda, ele descobre que o casal já encontrou seu fim. Ao ver essa tragédia, Akira percebe como a vida é preciosa e decide sobreviver a esse apocalipse para poder morrer na hora certa. Ele abre seu caderno e adiciona uma lista de coisas que deseja fazer antes de partir. A primeira coisa que Akira escreve em sua lista é que ele quer confessar seu amor por uma garota. Ele já fez isso, então ele escreve o segundo item, que é arrumar seu quarto, algo que ele também já fez.
Ele continua marcando todos os 4 primeiros itens da lista, incluindo beber cerveja o dia todo e andar de bicicleta, já que ele também os realizou para o 5º item da lista. Akira se pergunta o que deveria fazer e decide experimentar coisas novas. Ele continua escrevendo tarefas sem sentido em sua lista, mas consegue listar apenas 30 delas. Ele se questiona sobre o que realmente deseja fazer e lembra de seu pai agricultor trabalhando duro na vila. Então ele decide voltar para casa e passar um tempo com seus pais se for capaz, um dia depois de adicionar mais desejos à sua lista. Por outro lado, vemos a perspectiva da mesma garota que Akira conheceu na loja anteriormente. A garota acorda exatamente às 6 da manhã e começa a se exercitar imediatamente. Enquanto se exercita, ela ouve um anúncio de emergência pedindo para os humanos permanecerem trancados dentro de casa. Depois de correr na esteira por 1 hora, Shizuka finalmente descansa e começa a beber proteínas e vitaminas. Em seguida, ela tenta entrar em contato com os serviços de emergência de diferentes partes do mundo, mas não tem sucesso. Ao contrário de Akira, que escreveu 100 coisas que ele queria fazer antes de se tornar um zumbi, Shizuka escreveu 100 coisas que ela precisava fazer para não se tornar um zumbi. Enquanto isso, um homem amarra suas botas enquanto fica sem fôlego e revela que escapou do apocalipse zumbi. No entanto, ao começar a comemorar, um zumbi o morde. Os créditos finais começam a rolar e percebemos que tudo isso era apenas um filme que Shizuka estava assistindo. Ela explica que assistiu a esse filme apenas para aprender mais sobre zumbis e descobriu que existem 2 tipos de zumbis, os que caminham e os que correm. Ela continua analisando mais zumbis no mundo real e identificando quais são mais perigosos em sua área. Após a análise, ela sai para a loja de conveniência e compra os itens necessários para sobreviver ao apocalipse. Sua mente lhe diz para pegar um bolo de chocolate também, mas ela se resiste pois precisa se manter em plena forma para sobreviver. Em vez disso, ela pega água para se hidratar. Nesse momento, Shizuka ouve alguém cantando sobre beber cerveja e aproveitar a vida. Ela vê Akira pela primeira vez e se pergunta como alguém pode ser tão despreocupado em meio ao apocalipse. Ao olhar para a câmera de vigilância, ela percebe que Akira atraiu muitos zumbis para aquela área com seu barulho. Por isso, ela decide sair rapidamente do local, já que os zumbis ainda estão um pouco distantes. Akira continua tentando falar com ela, mas Shizuka o ignora, achando que ele é uma pessoa de visão curta, incapaz de pensar além do momento presente. Shizuka se pergunta como alguém como ele conseguiu sobreviver em meio a todo aquele tempo. De repente, ela ouve uma buzina de caminhão do lado de fora e percebe que não pode mais sair pois os zumbis estarão vindo em hordas. Ao ouvir o barulho, ela se pergunta como vai conseguir sair do mercado e ao olhar para sua câmera, ela percebe um zumbi dirigindo um caminhão. Ela sabe que pode ter uma chance de escapar e antes de partir, dá a Akira o conselho de analisar os riscos. Shizuka vê os zumbis se aproximando, mas espera o momento certo para escapar de forma calculada. Quando o caminhão desgovernado atinge a loja de conveniência, Akira estraga o plano dela ao pular na frente dela. No entanto, ela ainda o salva do caminhão a tempo. Após a completa destruição da loja, Shizuka acredita que seu plano deu certo, já que os zumbis que estavam à sua frente foram esmagados e ela conseguiu escapar. Ela então retorna para casa e revisa o que sua câmera de vigilância registrou durante o dia. No vídeo, ela vê novamente Akira falando sobre cerveja e se questiona como alguém pode estar feliz em meio a uma situação tão terrível. Entretanto, ela também questiona se teria ficado tão feliz quanto Akira se tivesse pegado o bolinho de chocolate na loja naquele momento. Chegamos ao fim de mais um recap. Por favor, deixe o like e compartilhe o vídeo se gostou. Para acompanhar os próximos episódios da aventura de Akira e Shizuka nesse apocalipse zumbi, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!